Fala pessoal, tudo beleza? Aqui no vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa que muitas pessoas odeiam falar: dízimo. Dízimo na igreja. Você é a favor ou contra? Mas você sendo contra, você acha que você está indo contra a palavra de Deus ou contra simplesmente o pastor que você acha que é ladrão? Cara, sinceramente, é uma questão muito clara no que a Bíblia diz. Não é questão de, eu não vou naquela igreja porque o pastor rouba. Cara, primeira coisa, você está fazendo pro pastor ou pra Deus? Faz a sua parte, deixar as consequências do que vai acontecer depois nas mãos de Deus. Porque muitas vezes a gente é preocupado com a vida dos outros demais. A gente tá fazendo nem nossa parte, tá preocupando com a vida dos outros. Nós tem essa mania feia de, eu não vou fazer porque vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo outro, ou porque tal pessoa. Cara, se a gente tá fazendo com o coração aberto pra Deus, a gente não tem que estar preocupado com o que vai acontecer depois, não. Porque a questão do dízimo, a Bíblia é clara. Em Malaquias 3:10, muitas pessoas dizem que esse versículo não é sobre dízimo, mas claramente fala sobre dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Aqui não é questão de você, no Velho Testamento, aqui no Velho Testamento, querendo dizer que não é uma questão de você faz e Deus vai te abençoar. O que claramente o texto diz, obviamente. Mas é uma questão mais que de obediência. Porque a gente vai para o Novo Testamento, em 2 Coríntios 9:7, está escrito: cada um contribui segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Cara, entendeu? É questão do seu coração. Então, tipo assim, você faz e óbvio que você vai colher bênçãos. Porque o nosso Deus é um Deus de bênçãos. Mas muitas vezes a gente leva essas bênçãos só pro lado do dinheiro. Mas se Deus te der saúde, é uma bênção. Se Deus te der um lar onde sua família se dá bem, é uma bênção. Mas a gente só pensa pro lado do dinheiro. É óbvio que o dinheiro é importante. Mas, cara, será que quando a gente não dá o dízimo, a gente tá não dando dízimo pro pastor? Ou deixando de fazer o que Deus ordenou na palavra dele? Porque a gente tem mania de falar, pastor isso, pastor aquilo. Cara, se você está numa igreja que você não confia no seu pastor, saia dela. Porque você não vai nem receber uma palavra que aquele pastor dá. Então como que você vai ficar num lugar que você não consegue receber uma palavra do pastor porque você acha que ele rouba? E segundo, a gente não deve acusar os outros, porque todas as palavras que a gente fala, a gente vai dar conta dela. A palavra de Deus diz isso. Então toma cuidado com o que você fala, porque muitas vezes a gente fala sem pensar, mas às vezes a gente não tem nem prova disso, porque a gente escutou tal pessoa falando, ou tal outra pessoa falando, ou porque o pastor tem uma vida abençoada, ou porque tem dinheiro, aí a gente acha que tá pegando dinheiro da igreja. Cara, isso é uma acusação muito grave. A gente tem que começar a ter noção das palavras que a gente fala, porque a gente sai falando as coisas sem pensar aí, e as consequências são muito graves. A gente pode matar alguém espiritualmente por causa de palavras que a gente usa, mas muitas vezes a gente não tem cuidado com isso. E se você está numa igreja que você sabe que o pastor, você tem certeza que o pastor rouba. Saia dessa igreja, simplesmente ou você acha que todas as igrejas do Brasil têm pastor ladrão. Não é possível, não faz nem sentido, porque você não conhece todas as igrejas. Nem a pessoa mais famosa, nem a pessoa mais conhecedora do Brasil conhece todas as igrejas. Então, e uma coisa que tem muito no Brasil é a igreja. Então, se você está num lugar que talvez te incomode a questão do dízimo e oferta, primeiro você ora. Porque às vezes é uma coisa do seu coração, às vezes o seu coração está fechado. E coração fechado é um perigo, é uma porta aberta para o inimigo ir fazer festa. Então a gente precisa tomar cuidado. Isso é uma questão que eu falo, eu estou fazendo esse vídeo porque eu sofria e sofro um pouco com isso. Então esse vídeo serve até para mim mesmo, para mim um desabafo meu, para que eu sei que as pessoas pensam o mesmo e para você ver que você não tá sozinho. Mas cara, é uma questão que a gente orando e pedindo a Deus para quebrantar o nosso coração, a gente tem noção mais das coisas. Porque aí você pode falar, mas o pastor fala isso, aquilo outro. Mas o que a Bíblia fala? Se a Bíblia fala, dá e dá com alegria, então não adianta você dar com o coração fechado. Você, você tá no primeiro estágio, que é o não dar. Mas não adianta você falar, mas eu vou dar,
Mas você não adianta você dar e falar assim, eu tô dando por obrigação. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia dá com alegria. Porque, porque quando você tá dando uma coisa com alegria, você tá abençoando outra pessoa. E é para isso que serve o dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja não serve para ninguém ficar rico. Serve para o dinheiro da igreja ser usado para caridade, que é uma coisa que falta nos nossos dias. E se você não quer dar o dízimo na igreja, então pega umas instituições de caridade que tem órfão e viúva e vai ajudar. Então, já que a sua desculpa é o pastor, aí você pode falar, mas eu não confio nas instituições de caridade. Você não conhece uma viúva, não conhece uma órfã, não conhece uma pessoa pobre, vai e ajuda essa pessoa. Aí, se passar disso, é o seu coração que tá fechado. É você que é um arrogante, é um egoísta, é um ganancioso. Porque não adianta a gente querer bênção se a gente não abençoa os outros, não. Porque Deus fala com Abraão: abençoarei aqueles que te abençoam e amaldiçoei aqueles que te amaldiçoam. Então, a gente precisa abençoar as pessoas para que a gente seja abençoado também por Deus. Porque Deus dá a cada um de acordo com o que é devido a Deus. Mas se o nosso coração está longe de Deus, como que a gente vai receber algo dele? Essa é uma questão. O dízimo entra muito nisso. Porque nós tem, é pessoa, pastor X é ladrão, pastor Y é ladrão. Primeiro você não tem prova, você fica vendo, escutando o que página de fofoca e jornal fala. Você realmente confia em jornal? No nosso tempo, o jornal que tem todos os princípios contrários à fé cristã, você acredita neles? É uma questão. Então toma cuidado com o que a gente fala, o que a gente pensa. Primeiro começa na mente. Toma cuidado com o que a gente pensa, porque tudo que a gente pensa a gente vai lá e fala, porque a boca fala o que o coração tá cheio. Então, pensa bem, ora a Deus para que Deus abra o seu coração, quebrante você, para que as coisas comecem a ir bem na sua vida. Porque talvez seja isso que seja o destravar da sua vida. Não é sobre dinheiro, não é sobre saúde, é sobre paz. A paz que excede todo o entendimento. Entende? É uma coisa que a nossa geração precisa abrir o nosso olho e começar a prestar atenção. Parar de ficar olhando para o lado, olhando para o outro, ver o que o fulano tá fazendo e olhar para nós, o que nós estamos fazendo. Não estamos fazendo nada, por isso que o mundo tá desse jeito. Se a gente fizesse mais a nossa parte, o mundo não estaria desse jeito. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas não estamos ligando nada na terra. Mas esse é o meu recado sobre dízimo e oferta. Se você tem uma opinião contrária, comenta aí, vamos debater. Traz uma questão bíblica, vamos falar sobre Bíblia, não vamos falar sobre o que a gente acha, não, porque opinião vai e volta. Então, fala o que está na Bíblia, estude o que está na Bíblia. Se você não entende, estude, procure saber o que os teólogos mais sérios falam e que Deus te abençoe. Falou.